Graça e paz, amados irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço pela oportunidade que o pastor tem nos dado. Isso é poderoso a gente poder estar aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os irmãos. Então, os irmãos sabem que nós saímos do jejum, falei isso a semana acho que passada também, retrasada. Mas estamos então na boca aí do nosso encontro. Né? O pastor acabou de falar aqui. E as últimas palavras que têm sido ministradas, domingo passado, esse domingo, e o retrasado também, então nós temos falado sobre a importância de se estar congregando junto. Então olha bem para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele assim, ó, você tem estado na célula? Você tem vindo ao culto? Então nós temos falado aqui nos domingos que antecederam a esse, de que a importância de você, o quê? Estar junto com os irmãos, né? Então, o Salmo 133, ele é poderoso, você pode pôr aqui para nós? Coloca aí, vamos ler ele rapidinho, antes daquilo que eu quero ministrar com os irmãos. Ó, quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. Vai lá. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. E como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que nós podemos extrair desse texto que é poderoso e a gente precisa compreender? É de que é importante você ter uma vida individual com o Senhor, uma solitude, como diz o pastor Wilson fala muito sobre isso, né? Um tempo de solitude, um tempo de valor com o Senhor é muito importante? É muito importante, você tem que ter. Mas o que o texto está dizendo aqui? Que existe uma bênção específica para mim e para você quando o povo está unido. Quando nós estamos o quê? Congregando junto. Quando você está junto com o povo da célula. Quando você está junto aqui no culto. Quando nós estamos como um corpo aqui. Há uma bênção específica para mim e para você. E é quando? Quando nós estamos juntos. Amém? Então, preste atenção. Nós vamos falar hoje sobre os 7 dons de apacentamento. Ok? Então, na Bíblia, nós vemos 7 dons que é para apacentar. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, não precisa abrir. 1 Coríntios, capítulo 12, nós vemos lá esses 9 dons do Espírito que todo mundo conhece, ok? Então, esses dons, eles são poderosos, mas tem a ver com o Espírito Santo de Deus, movendo-se na vida do irmão ou da irmã, ok? Então, fala para o irmão, fala para a pessoa que está do seu lado para você gravar. Os dons de 1 Coríntios 12 depende do Espírito. Por que eu estou te falando que depende do Espírito? Porque não são dons que você manifesta a Ele a hora que você quer. Não. São dons espirituais que o Espírito Santo de Deus usa você como canal para usar. Então, por exemplo, eu não vou chegar aqui para a Jéssica agora e falar assim, Jéssica, se prepara, que agora eu vou ter uma palavra de conhecimento para fazer na sua vida agora. Não funciona assim. Ok? Não funciona. Como que funciona? O Espírito Santo de Deus vai te mostrar algo em relação a Jéssica, e aí então você vai liberar, é o Espírito Santo de Deus usando. Então, não é sobre esses dons que eu quero falar, ok? Também lá no livro, não precisa abrir também, ok? Também lá no livro de Efésios capítulo 4, nós temos dons ali relacionados ao quê? À edificação do corpo de Cristo, à edificação da igreja, que são os 5 ministérios. Né? Então a gente sempre fala que uns foram chamados para apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, e então o que acontece? Isso tudo são pessoas. Nós cremos que são pessoas dentro da igreja para edificação do quê? Da igreja. Então aqui são dons que você recebe depois que você nasceu de novo. Os dons lá de 1 Coríntios são os dons que você recebe depois que você é batizado no Espírito Santo. E quando você, de fato, com zelo, busca de todo o coração para aquilo ali. Mas, o que nós queremos falar hoje, e aí sim agora eu quero que o irmão abra, está lá em
Romanos capítulo 12. Do verso 6 ao 8. Isso aí. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação, e o que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Então, presta atenção, esses 7 dons aqui que nós vemos que o Senhor tem dado para nós, aí ele aqui tem a ver com o apacentamento. Por que nós não falamos aqui que os dons lá de 1 Coríntios 12 tem a ver com o Espírito Santo de Deus? Os dons lá de Efésios tem a ver com nós edificarmos a obra do Senhor. Então são dons específicos que Deus levanta. Lembra quando nós falamos aqui muito sobre talentos? Então tem pessoas que têm talentos que o Senhor entregou para a edificação do reino de Deus, para a edificação da casa do Senhor. Mas quando nós estamos falando aqui desses 7 apacentamentos aqui, desses 7 dons, que cada um de nós, quando nascemos de novo, já recebemos, fala para a pessoa que está do seu lado, você já recebeu isso aí. E aí aonde quero que você grave e manifeste isso de uma forma poderosa na minha vida e na sua vida, ou na vida da igreja, é o seguinte, é que esse aqui, você pode exercer a hora que você quiser. Basta você querer, né? Basta você querer exercer qualquer um desses dons, que você vai ser poderosamente abençoado pelo Senhor, mas mais do que isso, você vai abençoar as pessoas. Então preste atenção. Eu não sei se os irmãos compreendem a importância de nós estarmos juntos e de edificarmos uns aos outros. Porque, veja bem, quando eu e você estamos lá na célula, então houve uma encenação num culto ali em Goiânia, e o que acontece? Era uma célula, dentro dessa célula tinha uma pessoa que estava fazendo aniversário, e ela estava muito ansiosa, o que a célula faria para ela naquele dia que era o aniversário dela. E aí ela estava então ansiosa, esperando, aguardando que fizesse pelo menos alguma recepção para ela, porque afinal de contas era aniversário dela. E aí então, um jovem trouxe o bolo. E aí quando ele foi entrar na célula, aquela alegria, parabéns, vamos cantar o bolo, esse irmão tropeça e o bolo cai. Na frente de todo mundo, inclusive da aniversariante. E a aniversariante fica o quê? Chocada, triste. E agora? Caiu o bolo, o que eu faço? Meu Deus, era meu aniversário, era o bolo da minha festa, caiu. A pessoa que derrubou o bolo ficou completamente o quê? Triste, envergonhada, acanhada, né? Queria igual um avestruz, um buraco para enfiar a cabeça. E os demais irmãos fizeram o quê? Aí nós vemos exatamente todos esses dons aqui de apacentamento sendo aflorado ali na célula. O líder já levantou, já tomou conta da situação, já levantou, pediu para que alguém viesse limpar aquele lugar, para tirar o bolo. O outro já veio acalmar o aniversariante que estava triste. Outro já foi lá acalmar o irmão que derrubou o bolo. O outro já se dispôs a, não, fica tranquilo, nós vamos comprar outro bolo e nós vamos cantar o parabéns. Então presta atenção, esses dons que nós estamos falando aqui, eles são de vida prática. Eles são de ser executados, de ser exercidos todos os dias nas nossas células. Então presta atenção, hoje eu estou aqui, o pastor me deu a oportunidade de falar. Nós estamos falando da obra, da palavra de Deus, daquilo que nós podemos ensinar nos irmãos. Mas qual é a oportunidade que você tem de falar aqui no culto?
A não ser que o pastor dê liberdade para você falar, você não vai falar. Você só vai o quê? Se alimentar. Você só vai ouvir. Aonde que você vai exercer, então, esses dons, esses 7 dons de apacentamento? Fala para o seu irmão, na célula. Porque na célula todo mundo vai falar, na célula todo mundo vai se movimentar, na célula todo mundo quer receber, na célula todo mundo quer fluir, na célula todo mundo tem a oportunidade de falar. Então é lá que eu e você precisamos desenvolver isso aqui para que funcione. Se você está dentro de uma célula onde esses dons aqui, eles não funcionam, então você precisa pegar o seu líder, conversar com ele e falar, vamos passar a exercer. Vamos passar a conversar. Então, o primeiro dom, Romanos 12, 6, é o dom da profecia. Ok? Então, o dom da profecia, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Irmãos, quando nós falamos de profecia, os irmãos entendem de que há muito misticismo em volta do que se diz respeito à profecia. Então, muitas das vezes, profecia, você imagina o quê? Uma irmãzinha do coque, vindo daquele jeito já, né? Dizendo, eis que te digo, que o Senhor manda te dizer, e fala lá aquilo que tem que ser falado. Isso acontece? Eu creio, acontece. Mas tem que ser dessa forma? Não tem. Porque a profecia nada mais é do que algo quando você tem algo inspirado pelo Senhor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus dentro de você, para falar em relação a outra pessoa. Então, toda vez que você vai inspirar alguém no Senhor, na palavra do Senhor, isso é uma profecia. Então, não há um misticismo de dizer, eis que eu te digo, ou que o Senhor manda te dizer. Pode acontecer? Pode. Se o Senhor falar algo com você para falar para outra pessoa, você vai falar. Mas há a necessidade de você falar de uma forma assim, eis que te digo, ou por aquele peso. Porque, irmão, falar que o Senhor ordena te falar é um peso que você precisa medir quando você faz. Tem que ter muita convicção de que, de fato, é algo que Deus mandou. Mas se eu falar para o irmão, não fica mais triste, porque isso vai passar. O Senhor está mandando falar. Preciso falar isso? Não. Existem muitas situações em que você tem da parte de Deus algo para falar para alguém. E isso veio do nada, veio na sua mente. Agora eu quero te falar algo. Se veio na sua mente para você orar por alguém específico, ou dizer algo específico, que é da parte de Deus, que tem princípios na palavra, que tem fundamentação no Evangelho, aí eu quero perguntar para você, você acha que foi o diabo que mandou falar? Sim ou não? Não foi. Você acha que o inimigo da nossa alma quer abençoar alguém? Sendo que no Evangelho de João fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele não vai. Então, Breno, quem é que pôs isso na sua mente? Quem é que pôs isso no seu coração? De você falar ou liberar uma palavra de bênção, de encorajamento, uma palavra de força, de ânimo, de vida, uma profecia para aquela pessoa. Foi o Espírito Santo de Deus na sua vida, na minha vida, meu irmão. Então nós precisamos aprender de que profetizar é possível. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus te chamou para profetizar. Nós tivemos um pastor entre nós que ele ministrava muito, todos podem profetizar, e de fato. E profecia nem sempre ela só é falada, ela pode ser escrita. Deixa eu te falar, você sabia que tem irmãos que não têm coragem de falar? Tem vergonha, fica acanhado? Às vezes Deus até cutuca, Deus até faz, Deus até move, mas a pessoa não fala. Deixa eu te dar uma dica, escreve. Escreve um bilhete, escreve uma carta. Escreve para a pessoa que Deus está falando no seu coração. Escreve para ela. É uma profecia tão válida e tão importante quanto você falar. Mas se você tiver a oportunidade de falar, fale. Porque certamente Deus vai fazer através de você a profecia. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. É a nossa célula. E aqui nós estamos na célula agora. Mas veio
o casal, vou usar, se os irmãos permitirem, vou usar o casal abençoado ali da Vila Mariana que está aqui. Então eles chegaram na célula. E aí o irmão pega assim e fala assim, hoje, essa semana eu estou meio chateado porque aconteceu umas coisas ruins comigo e tal. E aí tudo bem, gostaria que vocês orassem por mim. Ele não falou nada. Mas aí, de repente, o Cauã sente lá no espírito, fala, ó, vai lá e fala para ele que a empresa dele está passando por um momento difícil, mas que vai reverter, que o Senhor vai abençoar, de que vai abrir as portas, os contratos vão acontecer. Da onde que o Cauã tirou isso? Não tirou da cabeça dele, foi o Espírito Santo. Aí é o seguinte, ele tem a oportunidade de exercer o quê? Esse dom da profecia lá na célula. É onde cada um de nós vamos o quê? Fluir no Espírito. Nós vamos fluir nos dons que o Senhor já nos deu. Fala para a pessoa que está do seu lado, já é teu. E você pode exercer, você pode falar a hora que você quiser. Não precisa você achar que precisa receber algo como uma bolinha de fogo na sua mente para você então fazer isso. Não, você faz a hora que você quiser. Amém? Então esse é o primeiro dom que nós deveríamos exercer. E aí, outra coisa que ele está falando aqui é que é na medida da sua fé. Pergunta para o irmão que está do seu lado aí, você tem fé para falar? É preciso fé. É preciso fé. Eu me lembro quando eu me converti, muito tempo atrás, e aí tinha uma pessoa, uma mulher, que estava no culto, e ela estava com uma dor de cabeça, assim, muito forte. Mas ao ponto dela, ela chorava de dor de cabeça. Não sei se era uma enxaqueca, o que era. Minha esposa lembra disso, mas ela está lá atrás. E aí, eu peguei, levantei e fui lá ver, mas não para orar por ela por uma dor. Eu queria saber o que ela estava chorando compulsivamente no meio do culto. O tempo todo, desde a hora que chegou. E aí eu fui ver se ela estava bem. E aí ela me falou que estava com dor. E aí eu falei assim, não, se você está com dor, você veio aqui para receber a palavra do Senhor, você vai receber a palavra do Senhor. Essa dor não vai te atrapalhar de você receber de Deus. E nós oramos por ela. E aí, quando nós oramos por ela, a dor passou instantaneamente. E aquela mulher ficou sem dor nenhuma, ouviu o culto glorificando a Deus, isso e aquilo. Por que eu estou te contando isso? Para engrandecer alguém? Não. Mas quero te falar uma verdade, compartilhar algo gostoso. Sabe o que é? A minha fé foi muito edificada. Aí depois que você orou para aquela mulher foi curada, aí como é que a sua fé fica? Quem mais? Quem está com dor aí? Hã? Pode vir aqui agora. Vem aqui que agora... Você está entendendo? Parece engraçado, mas na verdade é exatamente como nossa fé funciona. À medida que você vai levantar lá uma palavra profética para aquela pessoa e ela recebe, conforme ela recebe, ela fala, é de Deus, passando por isso, sua fé vai sendo o quê? Acrescida, aumentada. E na medida da sua fé, você vai passar a profetizar ainda mais. Então vira para o seu irmão e fala, tenha fé, meu irmão. Deus já colocou em você, já está em você. É só liberar. É só liberar. Em nome do Senhor Jesus. Porque na medida da sua fé, essas profecias elas vão se cumprindo na vida dos nossos irmãos. E a nossa fé vai sendo edificada. E o corpo vai sendo edificado. Amém? Então lembre-se, profetizar não é só falar. Você também pode escrever e pode declarar de muitas formas a bênção do Senhor sobre a vida do seu irmão. O segundo dom de apacentamento aqui que nós estamos falando hoje é o dom do ministério. Quando nós falamos ministério, então, ministério lá no texto original, ele tá como diaconia, né? Que é da palavra diácono que nós vemos hoje, né? Temos algumas igrejas que têm a nomenclatura como diácono, literalmente. Então, esse ministrar aqui vem de diaconia, que significa serviço. Então, servir é a diaconia. Então, também é um dom que nós todos temos e que é importante. Não é verdade? Então, por exemplo, os irmãos lembram quando Marta, Maria e Jesus e Lázaro estavam tudo ali na casa, estava tendo ali um jantar, e aí o que acontece? Maria
né, sentou aos pés de Jesus e estava ali ouvindo a palavra, chorando, derramando as lágrimas ali, e Marta estava fazendo o quê? Hein, irmãos? Marta estava lá cuidando da comida, estava limpando, lavando a louça, cozinhando, limpando panela, isso e aquilo, aquilo outro. Até um ponto que ela pegou e falou: mestre, tu não chama ela para mim ajudar? Não está vendo aqui que tem bastante trabalho? Presta atenção, Jesus falou, ela escolheu a melhor parte. Ela está aqui ouvindo a palavra. Mas, todavia, entretanto, é necessário as Martas. Então, lembra na ilustração que eu acabei de contar aqui? O bolo caiu no chão. Imagina um bolo de glacê caindo no chão da sala da célula. Você que tem a célula na sua casa, com aquele tapete bonito de couro, de boi, né, mãe? E um bolo de glacê cair no tapete de couro. Se não houvesse uma Marta nessa célula, o que ia acontecer, Elias? Larga o bolo aí, vamos fazer a célula, vamos louvar, vamos dançar, vamos fazer, faz outro bolo, come isso e aquele outro, e o bolo ia estar lá, sendo completamente esmagado na sala. É necessário que haja as Martas, é necessário que eu e você entenda de que a diaconia, aqui o serviço, a alegria de servir aos irmãos, ela é poderosa e é um dom que Deus nos deu. Presta atenção, que nem ontem nós tivemos um evento lá em São Sebastião, que o pastor mencionou aqui, e tudo aconteceu como deveria acontecer, pessoas abençoadas cuidando da limpeza do banheiro. Usei 2 vezes o banheiro, 2 vezes o banheiro limpinho, banheiro de lugar público, mas o banheiro limpinho, as lixeiras tudo no lugarzinho, não tinha bagunça, não tinha sujeira, nada. Por quê? Porque tinham irmãos ali exercendo o dom do ministério de servir, ok? Então, se ministério, dedique-nos ao ministério. Se você está ali para servir, dedique-se em servir o melhor. Dedique-se em ser a pessoa que realmente vai ser elogiada por aquilo que você está falando. Mas não que você vá servir esperando o elogio. Não é isso que eu estou dizendo. Mas faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Então nós precisamos ativar esse dom. Pergunta para o irmão que está do seu lado. Quando você vai na sua célula, você ajuda a limpar a casa? Você ajuda a arrumar? Você ajuda a lavar a louça? Você ajuda a deixar tudo bonitinho? Deixa eu te falar. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Nós deveríamos deixar a casa do anfitrião mais arrumada do que nós encontramos. É assim que deveria ser. É assim que os dons do Espírito aqui, ó, né, de apacentamento, deveria funcionar. É claro, irmãos, deixa eu te falar uma verdade aqui, porque eu já fui anfitrião muitos anos na minha vida. Não só da célula, como da própria igreja, né? Eu já tive a igreja durante anos dentro da minha casa. Então, presta atenção. O anfitrião sempre vai falar para você: não, pode deixar, deixa que eu lavo. Tá tudo em paz. Pode ir embora. Mas, na verdade, o anfitrião tá falando assim: mas esse povo, eu vou te falar, viu, mano? Deixa tudo nas minhas costas. Custa? O que custa 5 minutos a mais? Um varre, o outro põe no lixo, o outro lava a loucinha e vai embora todo mundo feliz e a minha casa fica limpinha. Na verdade, o anfitrião lá atrás, ele tá pensando isso. Quem é anfitrião aqui? Levanta a mão. Ô, glória! Então, presta atenção. É assim que funciona. Mas eu e você que estamos ali naquela célula, nós devemos servir. E esse ministério aqui, esse dom de apacentamento que é o servir, ele tem que, de fato, fazer e acontecer nas nossas células. Amém? Uma das coisas que a gente sempre pode marcar a vida da pessoa que estão visitando as nossas células é o serviço. Muitas das pessoas que caminhou conosco já, elas eram marcadas pelo serviço das pessoas em relação a ela. O cuidado que as pessoas tinham dentro da célula em relação àquele visitante. Se preocupar, querer saber, tratar bem. Na hora de servir o lanche, serve a pessoa. Serviço. Isso é coisa maravilhosa que nós temos para praticar. Amém? Pergunta para o seu irmão: você tem servido na sua célula?
nós precisamos servir. Sempre com alegria, né? Nós devemos servir com alegria. Ok? Então, esse ministério é um ministério que nós devemos aplicar não com um professor, né? Mas é um ministério que, de fato, nós servimos uns aos outros. Então, esteja sempre pronto a servir lá na sua célula e aqui nessa igreja. Maravilhoso. Eu vi uma coisa no Massaguaçu que agora eu vou mexer no caroço da ferida aqui. Eita, glória, se o pastor depois resolve, viu? Pastor, o senhor depois resolve. Rebanho é teu. Eu fui no culto, foi quando? Terça-feira passada? Segunda-feira passada, né? No Massaguaçu. E diga-se de passagem, o lugar lá é muito bonito, onde eles fazem um culto. Mas, rapaz, você chega lá, tem lá uma aguinha, tem um cafezinho, tem uns irmãos segurando uns cartazinhos assim, ó, bonitinho. Você é precioso, seja bem-vindo, que eu não vejo aqui. Eu nunca cheguei aqui e fui recepcionado por um cartãozinho desse. Tá entendendo? Nunca fui recepcionado aqui com uma aguinha ali, ó, um cafezinho. Presta atenção. O que eu estou falando? Que lá é mais importante do que aqui? Não estou falando nada disso. Mas lá tem um coração de servir que não está tendo aqui. E aí eu não estou acusando nem condenando os irmãos lá de Massaguaçu. Muito pelo contrário, viu, irmão? Vocês são uma bênção. Eu estou falando isso para que nós, os irmãos daqui, desperte esse dom do ministério, do serviço, e vamos fazer o melhor por isso. Nós precisamos revolucionar nossa recepção, nós precisamos revolucionar o que nós vamos servir aqui para os nossos visitantes, para os nossos irmãos. Vamos revolucionar isso. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, sirva ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O outro, terceiro dom, seria o dom do ensino. Então, o dom do ensino, quem gosta de ensinar as coisas aqui para as pessoas? Poucos? Levanta a mão alta aí para mim ver. Tem pessoas que como que eu posso dizer assim? Eu me identifico muito com isso, né? O pastor mesmo fica me enchendo as paciências com isso, pastor Jean. Então é assim, tem coisas que às vezes você sabe, aí você quer explicar como que funciona, tal, e né, até chegar naquele momento. Tem gente que tem dificuldade com isso, eu realmente tenho, né? Então, o que acontece? Isso é um dom que Deus nos dá, de ensinar as coisas. Mas muitas das vezes você quer ensinar as coisas no mínimo os detalhes, para que a pessoa de fato aprenda. Mas lá na célula, nós também podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. Como? Ensinando como orar, ensinando como louvar, ensinando como ministrar a palavra, ensinando como que é o compartilhar da palavra, ensinando até mesmo como que funciona a nossa comunhão. Outra coisa na célula, que tem a ver com serviço e tem a ver com dom. O lanche da célula é uma bênção, sim ou não? Meu Deus, lá na minha célula o negócio é bom. É bom. Só que ele é ruim quando fica só nas costas de um. Só um quer servir. Tem lá 10, 12 na célula e só um que serve. Então, nós precisamos revolucionar isso aí. Nós precisamos o quê? Deixar que outros irmãos fluam no dom do serviço também. E vai entrar em outro dom aqui também. Então, nós precisamos ensinar. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você aprendeu para ensinar. Mas se você ainda não aprendeu, eu vou te ensinar. Fala isso pro seu irmão. Então, presta atenção. É um dom que eu e você precisamos o quê? Praticar. Né? Então, ó, 12:7, Romanos 12:7, o que ensina, esmere-se em fazê-lo. O que é o esmere-se? Dedique-se. Faça com vontade. Faça com zelo. Faça com autoridade. Mas faça. Amém? Ensine os irmãos. Então, presta atenção. Todos nós temos uma vida secular. Amém? O que é a vida secular? Ainda que nós somos igreja não só no dia que nós nos reunimos,
E não só na célula, nós somos igreja full time, mas nós vivemos num trabalho que nem todo mundo é cristão. É verdade ou não é? Nós vivemos em repartições, às vezes em empresas, que o evangelho ainda não chegou ali naquele lugar. E nós trabalhamos assim. Então, lá no seu trabalho, você tem a oportunidade de exercer esse dom do ensino. Porque muitas das vezes as pessoas fazem piadinhas, às vezes até de Deus, que você conhece a verdade. Fala para o irmão que está do seu lado, você conhece a verdade. E quando você ouve algo que deturpa a santidade de Deus, e você não se põe no lugar para defender o evangelho, então você está encobrindo esse dom. Então, o dom do ensino. Fale da palavra de Deus, fale do amor de Jesus, fale do sacrifício salvífico dele na cruz. Fale, ensine, esmere-se em fazê-lo bem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quarto dom. O quarto dom é o da exortação. 12:8. Não sei se você quiser pôr aí. O que exorta, faça-o com dedicação. Quando nós falamos num dom de exortação, o que você pensa? Eu vou dar liberdade para você falar. Quando nós falamos em exortação, o que vem na sua cabeça? Hã? Bronca. Prumo. Falou em exortação, você já pensa no quê? Trazer o cara de volta para o eixo. Mas, na verdade, irmão, não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. O dom da exortação não significa isso. Então, no grego, é parakaleo, que significa o quê? Encorajamento. Então, o dom da exortação não é para te corrigir, ainda que possa. Mas o dom da exortação aqui é para encorajar a pessoa a andar na linha. É para você levar ela a compreender de que a forma em que ela está fazendo, está vivendo ou está praticando, não é ali a melhor. Está entendendo? Então eu e você precisamos entender de que simplesmente, basta você encorajar alguém para que aquela pessoa saia de uma vida medíocre. Que ela saia de uma vida fútil, de uma vida sem propósito. Às vezes basta você encorajar ela. Olha, você está passando por isso, mas eu quero te dizer, tem uma vida melhor. Tem uma forma melhor de se viver. Tem alguém que valoriza você num tanto que você nem conhece. Essa pessoa vai despertar uma curiosidade. Quem é que me ama desse jeito? Que eu não sei. E você vai falar do amor de Jesus. Então preste atenção. Eu e você precisamos encorajar as pessoas. Vamos usar aqui de novo o mesmo exemplo que eu usei. O casal está lá na célula. Aí o irmão falou lá da dificuldade dele. Aí chega um outro irmão da célula e já fala assim, irmão, realmente o negócio está feio. Com você aconteceu isso, você não sabe o que aconteceu comigo. Foi isso em dobro. Olha o ministério do inferno aí, né? Nem de exortação, né? Porque o que era para encorajar, está dizendo, meu irmão, o que você está passando é pouco, o que eu estou passando é pior. Está entendendo? Muitas das vezes nós caímos nesses erros. Bobos, desculpa a expressão chula, bobos na célula. Quando vem alguém lá e te visita para abrir o coração e falar de alguma coisa para ele, o que ele está esperando? Ouvir de alguém ali. Bom, eu vim numa célula, eu sei que é da igreja, eu sei que é de Deus, eu sei que tem os irmãos ali, que a Crentolândia está lá. O que eu espero se eu vou lá e abro meu coração que eu estou passando por uma dificuldade? Eu espero que o ministério aqui, né, esse dom da exortação aconteça. De que alguém encha a minha bola, de que alguém realmente fale algo positivo, algo que vai me levantar, não para me abater ainda mais. Mas muitas das vezes o que acontece é que abate. Vira para o irmão que está do seu lado, olha dentro do olho dele e fala assim, o que você tem feito com os irmãos da célula? Você tem exortado para encorajá-los ou você tem liberado palavras que abate? Que a pessoa chega lá triste e vai embora morta. Presta atenção, irmão. Eu e você precisamos edificar o reino de Deus, uma parte do Senhor, que o Senhor tem liberado e colocado lá dentro da sua casa.
O Senhor tem colocado, por exemplo, você que é anfitrião de célula, é como a casa de Obed-Edom, a arca da aliança está ali na sua casa, para liberar sortes de bênção sem medida na sua vida e na vida de todos aqueles que estão ali dentro daquela célula. Então nós estamos lá para encorajar, nós estamos ali para liberar palavras de vida, palavras que não que abatem, mas que levantam, palavras que realmente vai edificar a vida daquela pessoa que está ali, não só do visitante, dos membros também. Que nem você. Deixa eu tomar uma. Canequinha chique. Peça a sua. Presta atenção. Nós, muitas das vezes, estamos na célula e nem sempre nós estamos bem. É verdade ou não é, irmão? Nem toda vez você vai para a célula 100%. Tem dia que é você que está passando por ataques ali. E você também quer ser encorajado. Então, presta atenção. Por isso que o líder da célula é aquele camarada que ele tem que, de fato, ser excelente no que faz. Porque ele percebe, ele conhece os seus membros. Ele conhece os irmãos e as irmãs que estão ali. E ele percebe quando está abatido ou que está alegre. Então, você tem que estar sempre aí cuidando disso, né? Então, encorajar as pessoas é algo poderoso. É algo maravilhoso. Irmãos, tem coisa mais gratificante do que você ver uma pessoa que chegou triste, chorando, e ela sair sorrindo, alegre, cantarolando de dentro da célula? É uma coisa poderosa, irmãos. Isso é uma coisa poderosa. Então fala para o seu irmão, Deus te chamou para isso. Também. Deus já te deu esse dom. Só manifesta. Ok? Quinto dom é o dom da contribuição. Aleluia. Romanos 12:8. O que contribui, faça-o com liberalidade ou com generosidade. Presta atenção, seja generoso, irmão. É um dom que você pode fazer, é um dom que você pode usar, é um dom que você pode abusar. Seja generoso. Seja generoso na vida do seu irmão, seja generoso na vida do pastor, seja generoso na vida da igreja. Seja generoso. Seja generoso. Irmãos, vocês conhecem a linguagem do amor, né? As 5 linguagens do amor. Uma delas é o quê? Os irmãos lembram? Ou não? Tem gente que a linguagem dele é o quê? Dar, presentear, pagar. Tem gente que vai lá e expressa alguma coisa, ele não quer, Gustavo, ele não quer orar. Vem cá, Gustavo, aqui comigo. Vou te usar agora. Então o Gustavo está aqui, passando um problema lá, falou um monte. Vem cá que os irmãos querem te ver. Aqui não atrapalha ninguém. Então presta atenção. Gustavo veio e contou ali alguns problemas, algumas dificuldades, isso e aquilo. Só que eu, de repente, eu não sou aquele cara que eu vou ter uma palavra de exortação, de encorajamento para dar para o Gustavo. Às vezes eu não vou conseguir orar, declarar uma palavra. Por quê? Porque eu ainda sou acanhado, estou desenvolvendo. Mas eu posso chegar para o Gustavo e falar assim, meu irmão, quanto que é para resolver seu problema? Qual que é o problema? Não, eu estou com a conta lá de água, é a terceira, vai cortar, vai ficar ruim, a de luz, tal. Diz que, irmão, quanto que é? Vamos lá, pega essas contas aí, vamos lá pagar. E eu vou lá e pago para ele. Vai lá, obrigado. Então presta atenção, por muitos e muitos irmãos que exerçam esse dom no nosso meio. Por muitos irmãos que tenham de fato um coração generoso. Para quê? Para contribuir, não só com a igreja como o reino de Deus só, mas para contribuir como irmão, como preocupação de fato que é da minha família. Está entendendo? Então eu e você podemos fazer isso liberalmente. Ok? Você pode fazer isso com alegria. Você pode fazer isso com graça. Você pode fazer isso com vida. Você pode fazer isso, e eu digo mais, não é uma questão de troca, porque Deus não faz barganha com ninguém. Mas é uma questão de princípio. Quando você está ajudando o irmão, quando você está ajudando o pastor, quando você está ajudando a igreja, você está semeando. E aí você pega na palavra de Deus que tudo que você semeia, você colhe em abundância. Então presta atenção, é eu que estou falando que é barganha? Não, é a palavra de Deus que garante.
de que você semear na vida do seu irmão, na vida da igreja, na vida do pastor, na vida dos membros da sua célula, na sua própria célula, você está semeando em terra boa. Você vai colher 30, 60, 100 por um. É o que a palavra de Deus diz. Então eu e você precisamos exercer esse dom da contribuição. Mas vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: você tem contribuído com a sua célula esses tempos? Hã? Nós estamos aí diante de um encontro, né, pastor? Vamos aí. Hoje já é 19 de outubro. Então nós temos exatamente o quê? 11 dias? 11 dias para o encontro. O encontro custa R$120. É caro? Sim ou não? Não. Mas se na casa for 3, 4? Aí é. Você está entendendo? Mas aí o que acontece? O irmão fala: não, não vou porque eu não tenho dinheiro. Mas você tem o dinheiro. Que você poderia abençoar o irmão. Ou a irmã. Mas aí você fala: não, mas você quer saber? Ele não é da minha célula. Deixa que a outra célula lá cuida dele. Mas aí a outra célula também não tem lá o irmão disposto a investir. E aí você sabe o que acaba acontecendo e nós falhamos feio? Aquela pessoa acaba não indo no encontro. Por conta de um fator que entre nós não deveria existir. Que é o quê? A falta de recursos. Porque a palavra de Deus fala que os recursos já foram liberados para a edificação do seu reino. Então eu e você temos sido ricamente abençoados para abençoar. Então nós temos sido abençoados financeiramente para abençoar financeiramente. Está entendendo? Então eu e você precisamos aprender a o quê? Contribuir com generosidade. Vira para o irmão que está falando, fala para ele assim: ó, você é generoso em Cristo. Você é generoso nas suas finanças. Você é generoso nos seus bens. Você é generoso, como Elias leu aqui na hora do dízimo e das ofertas. Nos seus bens e toda a primícia da sua renda. Seja generoso com seus bens e com sua renda, que você vai semear em terra boa. Amém? Seja generoso. Amém, irmão? Então presta atenção. Olha que maldade. O camarada vai lá, faz um churrasco, pastor, no domingo, daqueles maravilhoso, tira uma selfie e não chama o pastor. Que coisa maldosa é essa? Ele não é generoso. Brincadeira, irmãos. Mas presta atenção. Deixa eu te falar algo que aí eu estou falando de mim, amém? Se não caber para você, você pode jogar fora. Mas, irmãos, pensa numa coisa que eu amo. É estar com os irmãos. É estar com a casa cheia de gente. Eu amo estar com a casa cheia de gente. Então, sempre que a gente faz alguma coisa, tem muita gente. Minha mãe está ali, prova, minha sogra está ali. Então, você faz um churrasco, é sem graça. Fazer um churrasco eu, a Fernando, o Lucas e a Stephanie, é sem graça. Não tem gente para bater papo, não tem gente para rir, não tem gente para contar as piadas de Deus, né, cristã. Você sabe que tem várias, né? Não tem gente para contar o que está de ruim para a gente poder já engarrar o chifre do capeta e botar ele para correr. Não tem, aí fica sem graça. Deixa eu te falar, convida seu irmão, convida seu líder, convida seu pastor, convida esse pastor que vos fala. Sabe por quê? Porque é também uma forma de você ser generoso com aquilo que Deus tem te abençoado. Amém, irmãos? Sexto dom de apacentamento é o dom da liderança. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: Deus te chamou para liderar. Pastor, nós estamos com quantas pessoas aqui mais ou menos? Umas 50? 62 segundo margem de erro para mais, para menos, 60 pessoas. Então presta atenção. Quantos líderes nós temos de célula aqui? Levanta a mão. Levanta alto e fica aí que eu quero contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 comigo. 11. 11 líderes no meio de 60 pessoas. O que os irmãos acham? É uma proporção boa ou ruim?
Hã? Sejam sinceros comigo. É boa ou é ruim? É ruim. Eu acho que é ruim. Não estou desmerecendo quem já é o líder. Mas eu quero encorajá-lo, eu quero exortar os irmãos que você deveria desejar ser um líder, um homem que realmente vai edificar o reino de Deus, uma mulher que vai manifestar a glória do Senhor. Você deveria desejar ser o líder de uma célula. Que você vai ser boca de Deus, vai ser um homem ou uma mulher que vai falar da palavra do Senhor, que vai edificar essas pessoas, e essas pessoas vão ver em você o desejo de também liderar. Então presta atenção, você que é líder, se você é líder, olha só, 12:8 também, o que lidera, né, o que preside, lidere com diligência. Sabe o que é diligência, irmãos? A Bíblia fala que Jesus foi diligente. O que é? Faz com convicção, faz as coisas corretas, faz as coisas direitinha e começa e faz até acabar, faz até o fim. Seja diligente naquilo que você faz. Se você lidera, então lidera com diligência. Qual que é o propósito de um líder? É gerar outro líder. Agora, se você lidera um clube social para você, você vai gerar outro líder? Não vai. Você vai querer ficar com aquilo o resto da vida. Aí eu lembro, há anos atrás, os irmãos estão lá na Vila Mariana há muitos anos ou não? São novos lá? Mais ou menos. Há alguns anos atrás, isso eu acho que mais de 15 anos, eu lembro que alguns pastores, pares nossos, né, amigos, chegava o pastor Wilson e falava que a célula ia fazer aniversário. E não tinha multiplicado de pastor Jean. O pastor Wilson, ele ficava indignado. Indignado. Ele virava para o pastor e falava assim, irmão, essa célula tem que acabar agora. Porque se ela fez 1 ano e ainda está com os mesmos 4, 5, 6 pessoas, tem alguma coisa errada lá e eu acho que o erro é o pastor que está liderando eles. E descascava lá o bambu. Presta atenção. Acontece quando eu e você estamos liderando uma célula, há uma unção que é liberada sobre nós. Uma unção de vida, uma unção de saúde, uma unção de conquista. Não existe uma possibilidade de nós liderarmos um povo que não cresça. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque não depende de mim, não depende de você, depende do que Jesus já fez na cruz do Calvário. É direito nosso, é nossa herança, já foi liberado. Então, quando Deus te deu esse dom de liderar, eu e você precisamos manifestar esse dom lá dentro da célula. Então presta atenção, por que muitas das vezes a célula não cresce? É porque ela é ruim? Não, não existe célula ruim. É porque muitas das vezes ela não é bem liderada. E por que ela não é bem liderada? Porque o líder não tem o dom? Tem o dom, porque ele nasceu de novo, Deus já deu. Muitas das vezes ele simplesmente não faz com diligência, é relaxado, faz de qualquer jeito. E as coisas não vai, não flui, não cresce. Mas por que isso acontece? Porque nós, e eu me incluo, porque eu também sou. Então presta atenção, não fazemos aquilo que tem que ser feito. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, como é que está a sua célula? Pastor, você está levando essa palavra aqui, agora estou ficando pesado, o negócio está começando. Não quero trazer peso para você não, filho, não quero. Mas eu quero que você se liberte de uma coisa ruim que muitas das vezes acontece no nosso meio, que é a estagnação. Nós não fomos chamados para ficar parados. Nós não fomos chamados para ficar estagnados. O pastor tem um projeto de multiplicar quantas células esse ano? Quantos, irmãos? Está vendo só? É disso que eu estou falando. Nós estamos falando isso desde a virada do semestre. Nós vamos multiplicar todas as células até dezembro. Nós estamos falando sobre isso, mas ninguém vibra. Por quê? Porque tem líder aí que está duvidoso. Será que eu vou multiplicar mesmo? Será, pastor Jean, que vai acontecer? Será que vai dar? Será é dúvida. Como nós falamos lá no primeiro dom, que é a medida da fé, a multiplicação tem a ver com a sua fé. A multiplicação tem a ver com aquilo que você crê que Deus fez.
A multiplicação tem a ver com uma unção que já foi liberada sobre mim e sobre você. Agora, se eu não creio nessa unção, as coisas não vão acontecer. Tem a ver conosco? Não, não tem a ver conosco, tem a ver com Cristo. Cristo pagou, Cristo fez, Cristo... Irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós vamos viver o melhor que Deus tem para nós como igreja. Nós vamos viver o melhor que Deus tem para nós como célula. Nós vamos viver o melhor que Deus tem para nós nesses dias. Vamos viver. Posicione-se como tal. Viva como tal. Declare como tal. Exorte como tal. Invista como tal. Lidere como tal. Que você vai ver a explosão que Deus vai fazer nesses dias na sua célula. Porque presidir algo para Deus é importante. Então, a nossa irmã ali é diretora de uma escola. Glória a Deus por isso. É fácil presidir uma escola? Não deve ser. Lidar com o professor, cada um com sua mentalidade, cada um com as suas ideias. Mais um coordenador que às vezes quer fazer de um jeito que a diretora não quer, ou quer fazer não sei o quê. É mais a criançada, é a mãe das crianças, é os pais das crianças. Meu Deus do céu, deve ser desgastante. Eu imagino que deve ser. Mas faz por quê? Porque Deus colocou lá. Aí faz com quê? Com diligência. E Deus vai abençoar ela. A mesma coisa é nós dentro da célula. Só que aí eu não quero desmerecer a escola, mas na célula, Deus está colocando o rebanho dele para você cuidar. Uau, isso é poderoso. E é muito importante. É o rebanho dele. Fala para a pessoa que está do seu lado, o rebanho é dele. Os irmãos que estão ali que você está liderando é do Senhor, não é nosso. Mas Deus confiou a você para liderar. Então presta atenção, lidere com zelo. Lidere com diligência. Lidere com garra. Lidere com unção. Lidere com alegria. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, muitas das vezes você pode ter timidez, às vezes você pode ser muito sério, introvertido, mas presta atenção. Deus te chamou para liderar. E se Deus te chamou para liderar, pode ter certeza, Ele vai te livrar de todas essas características ou até mesmo personalidade que impeça você de liderar. Deus vai mover na sua vida. Se era tímido, você vai falar. Se você... Quando eu conheci o pastor Wilson, ele era assim. Para rir, ele fazia assim, ó. Hoje o pastor Wilson dá gargalhada. Isso é fantástico. Deus, São Paulo fez bem para o pastor Wilson. Então presta atenção, pastor, o senhor está assistindo, é com todo amor e carinho. Então presta atenção. Presta atenção. Deus muda as pessoas. Deus molda as pessoas para o cumprimento de um propósito que Ele tem para mim e para você. E por último, é o dom de misericórdia. O dom de misericórdia. Então, Romanos 12, 8 ainda. Quem exerce misericórdia, exerça com alegria. Então, misericórdia é algo poderoso. Por quê? Porque a misericórdia, o ministério aqui, esse dom para exercer misericórdia, é algo muito bacana. Por quê? Porque misericórdia, quando que você pede misericórdia? Geralmente. Quando que você pede? Quando você está no sal. Quando você está no problema, quando você está angustiado, quando você está enrolado, quando você está sofrendo, aí você clama por Jesus, para Deus, o que? Senhor, tem misericórdia da minha vida. E aí você pede misericórdia, mas Deus também nos dá a oportunidade de exercer misericórdia com os irmãos. E aí ele está dizendo, essa misericórdia, ela deve ser exercida com alegria. Fala para a pessoa que está do seu lado, seja alegre no exercer misericórdia. Então, quer um exemplo de misericórdia com alegria? Então, vamos lá. Agora eu vou usar quem aqui? Gustavo, olha só. Vem cá, Gustavo, de novo. Então, Gustavo é membro da minha célula. Aprontou. Pisou fora da linha. Tá entendendo? Mas eu sou o líder dele. E agora o que acontece? Baseado nesses 7 dons de apacentamento, eu sei como lidar com o Gustavo. E eu deveria quebrar as 2 pernas dele.
Mas não vou fazer. Eu vou usar de misericórdia. E eu vou usar com alegria. Eu vou levar o Gustavo lá no McDonald's. Nós vamos comer um Big Mac. Nós vamos tomar uma casquinha. E nós vamos depois passear ali na rua da praia ali e tal. E aí eu vou conversar com ele e exercer essa misericórdia com alegria. E ele então vai compreender de que o Senhor o ama. Mesmo apesar dos erros, apesar daquilo que ele errou, daquilo que ele não deveria fazer, daquilo que eu deveria quebrar as pernas dele, mas não quebrei, eu levei ele para comer McDonald's, para tomar uma casquinha, e ainda assim fui muito feliz e alegre em exortá-lo, encorajá-lo a não errar mais. Os irmãos, deu para entender o que eu estou falando aqui? Dá para compreender? Então, muitas das vezes nós vamos exercer misericórdia de uma forma em que a gente pode fazê-lo com alegria. Você que é um líder, se você vai lá e faz o que muitas das vezes você tem vontade de fazer, o que é que vai acontecer? Eu vou tratar com o Gustavo vai entender que ele errou, porque ele já sabe que ele errou, ele vai receber a pancada e vai embora, obrigado, e nunca mais volta. E aí você vai ficar pensando assim, nossa, mas por que será? Eu abri os olhos daquele irmão, eu falei para ele onde ele estava errado. Mas na verdade o que você tem que fazer não é mostrar o erro do irmão, porque ele já sabe que ele errou. Né? A palavra diz que é pisar cana quebrada, já está quebrada. Então presta atenção, leva, põe curativo, come o McDonald's. O que acontece? Mas com alegria você vai pôr e cura aquele irmão naquilo que ele errou. Isso é a misericórdia com alegria. Agora pergunta para o irmão que está do seu lado, principalmente aquele que levantou a mão e fala assim, irmão, você tem exercido misericórdia na sua célula? Você tem exercido misericórdia no rebanho que Deus te confiou? Ou você é Tramontina, corte rápido? Presta atenção, irmãos. Para encerrarmos aqui, tem coisas que o Senhor está fazendo no nosso meio e que muitas das vezes ela só não explode por conta de detalhes como esse. Irmãos, Deus quer te usar nos novos dons do Espírito. A palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo fala que se você quer, pode subir o louvor, se você quer, peça com zelo e será dado. E o Espírito Santo de Deus vai te usar da maneira que quer. Se você quer exercer os dons, né, os 5 dons ministeriais aí, de profeta, evangelista, de pastor, de mestre, de profeta, faça. Deus vai te usar. Mas esses 7 dons aqui, esses 7 dons para apacentamento, fala para o irmão que está do seu lado, ele já te deu. E você pode usar ele toda hora, o momento que você quiser. Basta você precisar, você pode exercer. E exercendo esses dons, acredite, o Senhor vai levar-nos a um crescimento explosivo aqui em Caraguatatuba, em São Sebastião, e não haverá restrições para tudo aquilo que vocês intentarem no seu coração.